Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, neste dia 7 de dezembro, hoje nós celebramos na liturgia a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Santo Ambrósio que viveu ali por volta do ano de 339 e 397. Um defensor da fé, um amigo dos pobres, e uma pessoa que influenciou enormemente a Santo Agostinho. Ambrósio, chamado Ambrósio de Milão, ali onde exerceu ali o seu episcopado, o seu episcopado tão frutuoso, influenciou enormemente Agostinho, batizou Santo Agostinho, é um homem de uma riqueza, fez grandes reformas litúrgicas também, deixou uma contribuição enorme para a igreja. E o texto do Evangelho que nós acabamos de ler é um texto muito interessante, um texto muito, muito bom para cada um de nós. Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus aqui está nos dizendo que a salvação não é algo jurídico, como pensava e como dizia o senhor Lutero e, consequentemente, os seus seguidores depois de Lutero. Claro que isso foi piorando um pouco mais a partir de Calvino e até chegar nos dias de hoje, mas seja como for, aquele que deu o pontapé inicial, principalmente na questão da justificação, foi Lutero. Lutero dizia exatamente isso. O justo vive pela fé, ponto final. Veja, o problema lá de Lutero não é essa frase, porque essa frase está correta. O justo vive de fé, vive pela fé. Isso é correto dizer isso. Agora, o que não é correto, ou a gente poderia dizer, o que é incompleto e que vira um problema, é o justo vive pela fé, ponto. Ora, então significa dizer que a salvação, inclusive isso é muito visível, por exemplo, no meio dos protestantes. A salvação para o protestante é algo jurídico, ou seja, é um faz de conta. É mais ou menos assim, a gente levanta a mão, diz que crê em Jesus, diz que Jesus é o Senhor da minha vida e posso viver de qualquer maneira. Eu posso viver, não preciso cumprir todas as regras. Funciona mais ou menos assim. Então, basta a fé. Basta a fé. Mas veja, a fé, segundo São Paulo, ela obra pela caridade. E é o que Jesus está dizendo aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas é aquele que faz a vontade do Pai, ou seja, é aquele que cumpre os mandamentos. Veja, é importante, irmãos, e é isso que Jesus está dizendo aqui, que a fé, se a fé não me leva a uma mudança de vida, essa fé, ela não é uma fé verdadeira, não é a fé teologal, não é a fé da Bíblia. A fé em Jesus Cristo faz acontecer aquilo que São Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo.
Então, o discípulo de Cristo, aquele que diz Senhor, Senhor, é aquele também que obedece, cumpre a vontade de Deus. É aquele que não vive mais, mas deixa que Deus viva nele, por ele. É uma transformação que nós temos uma palavra grega para isso que chama-se metanoia, que não é só uma mudança de direção, não é só simplesmente isso, embora seja isso, mas não é só isso. Metanoia, né, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança radical que acontece em nós. Então, se eu aceito Jesus, e isso é maravilhoso, bonito, né? Então o Espírito Santo trabalhará em mim para me modificar e me colocar parecido com Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. A santidade para nós católicos não é um faz de conta, né? Por isso que muitos protestantes não acreditam, por exemplo, nos santos. Isso é não acreditar na santidade, né? Por quê? O que é a santidade, irmãos? É importante dizer isso, meditando nesse evangelho. O que é a santidade? A santidade não é um faz de conta. A santidade acontece na nossa alma, acontece na nossa vida, uma transformação mesmo. Uma transformação mesmo. Veja, a graça que a gente recebe, que é um dom criado por Deus, ela nos faz agir sobrenaturalmente, ela nos faz agir acima da nossa natureza humana. Então não é um faz de conta. Não é um faz de conta. É claro que essa santidade, né, é uma santidade na participação da vida de Deus. Eu gosto muito de um exemplo, né, para falar disso, que é o ferro e o fogo. O que é a santidade? Que uma pessoa, quando a gente diz que uma pessoa é santo, é porque aquela pessoa ela está impregnada de Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou tanto na vida dela que modificou completamente, que quando você olha para aquela pessoa, você não consegue mais ver a pessoa, mas você consegue ver plenamente Jesus Cristo. Embora aquela pessoa continue sendo uma pessoa humana. É isso que os nossos irmãos não entendem. Então, é o ferro e o fogo, né? Quando você pega um ferro e você quer dar uma forma naquele ferro, você leva ele ao fogo, em tantos 1000 graus. E quando você tira aquele ferro daquele fogo incandescente, você não vê ferro. Você vê fogo. Se encostar em você, queima. Ele adquiriu todas as propriedades de fogo, mas não deixou de ser ferro. Se você leva ele na água, ele esfria, e lá está o ferro de novo, embrutecido. Isso é santidade. É esse exemplo do ferro e do fogo. Nós ficamos impregnados de Jesus de uma maneira, de Deus, da santidade de Deus, que nós, embora continuamos humanos, embora nós continuamos nós mesmos, nós então agora estamos tão impregnados de Deus que parecemos muito mais com Deus do que conosco. Igual o ferro, né, que está lá cheio de brasa. Ele queima, ele parece o fogo, ele tem o calor do fogo, né? Ele tem todas as propriedades do fogo, mas não é o fogo em si. O fogo em si mesmo é Deus. Deus é o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Então é isso que Jesus está dizendo para nós, que nós precisamos nos deixar transformar por esta santidade. Vamos hoje, no dia de Santo Ambrósio, queridos irmãos, vamos pedir a Deus a graça, né, de sermos dóceis, de sermos esse barro, como dizia lá o primeiro domingo do Advento. A primeira leitura falava de que Deus é o oleiro e nós somos o barro, e Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar nele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.